Bom dia a todos, vamos dar início a mais um dia da nossa quarentena espiritual, 99º dia, hoje segunda-feira, 13 de julho de 2020, estamos estudando o finalzinho da Confissão Belga, vamos hoje para o artigo 33 e creio que tem sido bênção para nós nos aprimorarmos na doutrina bíblica, revendo que os nossos pais na fé escreveram lá atrás e confessaram, e por isso, juntamente com isso, proclamaram a reforma. Creio que esteja sendo de grande valia para nós. Símbolos da fé reformada, Confissão Belga. Vamos dar início orando a Deus. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e agradecemos por esse privilégio de iniciarmos mais uma semana, Pai, diante de Ti, podendo Te louvar, Pai, e ouvir a Tua palavra. Seja com Teu servo, que o Senhor abençoe, para que ele possa nos transmitir a mensagem que vem do Senhor a nós. Cuida de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá? Artigo 33, ou 33º, os sacramentos. Nós já vimos um pouquinho sobre isso. Houve até uma pergunta sobre quais eram os sacramentos aí na nossa gincana bíblica, né? Agora, a Confissão Belga vai se aprofundar mais nesses sacramentos e explorar mais. Não só hoje, mas hoje daqui para frente, porque até o final agora vai ser falado sobre batismo e ceia do Senhor, como comumente falamos, Santa Ceia. Então diz assim o artigo 33 da Confissão Belga, sobre os sacramentos. Cremos que o nosso bom Deus, atento à nossa ignorância e fraqueza, fruto do pecado, da queda, instituiu os sacramentos a fim de nos selar suas promessas e nos conceder penhores de sua benevolência e graça para conosco e também alimentar e sustentar a nossa fé. Então, os sacramentos, que são alguns símbolos externos do que acontece internamente na nossa vida da parte de Deus, por isso o batismo e a ceia do Senhor são símbolos externos daquilo que acontece internamente, que é o selo, o batismo, o selo, a união com Cristo, e a ceia, a comunhão com o Senhor, não é? Então, sacramento é isso. Então, devido à nossa fraqueza e ignorância, devido à queda do homem, Deus propiciou que através desses símbolos, nós então, toda vez que administramos eles, nós relembramos aquilo que foi feito por nós, tá bom? Gênesis 17, 9 a 14. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circundareis a carne do vosso prepúcio, será por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Na carne do prepúcio, porque a aliança com Abraão é de que dele sairia uma grande nação. Então, por isso, no órgão genitor masculino, né, dando ideia de que a aliança de Deus é de fazer um povo. E como não havia naquela época o batismo nas águas, a circuncisão representa isso. Mas repare que foi dito aí que era para selar com a circuncisão todo homem, por isso a representatividade, com 8 dias. E olha que o outro texto, Romanos 4:11, o que Paulo vai dizer lá no Novo Testamento, vai nos lembrar. Romanos 4:11, falando sobre Abraão, justificado pela fé, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve. Então é selo da justiça pela fé. Uma criança de 8 anos
não teria condição de entender isso, mas foi dito que é para selar. Por isso que nós batizamos crianças, porque a palavra de Deus manda, simplesmente por isso. Porque pela fé dos pais, se ela morrer na idade da infância, ela será salva pela fé e compromisso dos pais. Lógico que vai ser uma eleita do Senhor para isso, né? E recebeu, porque se os pais fizerem o sacrifício ou o símbolo, digamos assim, a cerimônia só por fazer, achando que é o cerimonial que vai salvar, não vai interferir em nada, mas é pela fé mesmo. Romanos 4,11, recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Então veja que o selo é feito antes, não na circuncisão, mas ele foi selado, unido antes da circuncisão. A circuncisão é um rito externo que comprovou o que foi feito então internamente, até antes, tá bom? Então é isso que nós precisamos entender, que não é vou passar pelas águas agora do batismo, achando que a água vai purificar, por isso alguns preferem fazer por imersão, como se fosse lavar a pele. Não. Se não for selado antes, não for batizado com o Espírito antes para a mudança de vida, pode passar quantas vezes quiser pelas águas que não vai adiantar nada, tá bom? Ele acrescentou os sacramentos à palavra do Evangelho, para melhor apresentar aos nossos sentidos tanto o que ele nos declara, por sua palavra, como o que ele opera em nossos corações. Então, Mateus 28, 19, o que diz lá? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso, agora já o batismo, substituindo a circuncisão, que era um ritual exclusivo do povo de Deus, os judeus, os chamados judeus, né? Mas aos gentios não havia necessidade da circuncisão mais, por isso o batismo. E Efésios 5, 26, para que a santificasse, tendo-o purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, na verdade, a santificação vem pela palavra, o símbolo é a água, mas se não houver santificação, mudança pela ação do Espírito de Deus, implantando a palavra, Cristo em nós, de nada adianta. Então, esse é o Evangelho agora, tá bom? Assim, ele confirma a salvação de que nos fez participar, pois os sacramentos são visíveis sinais, olha a definição aí, ó. Os sacramentos são visíveis sinais e selos de uma realidade interna e invisível. Através deles, Deus opera em nós pelo poder do seu Espírito Santo. Por isso, os sinais não são vãos, nem vazios para nos enganar, porque Jesus Cristo é a verdade deles. Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aquilo que nós já dissemos com relação a batismo, né? Agora Paulo está tratando da circuncisão aí, dizendo para os judeus, não é circunciso ou de fato, ou povo de Deus de fato, quem simplesmente ou meramente praticou a circuncisão, né? Mas aquela circuncisão feita no coração, né? Simbolicamente, ninguém vai circuncidar o coração, ou cortar um pedaço do coração para dizer, vai morrer, né? Mas é uma forma de dizer que o cerimonial é importante no sentido de revelar aquilo que foi feito interna e invisivelmente na pessoa, mas não que ele venha salvar, não que ele em si tenha o poder, mas pela fé naquilo que está sendo feito. Colossenses 2, versículo 11, diz assim, nele, em Jesus, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, ó, já passando para o batismo, no qual igualmente fosse ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então é a união, o selo de união. Aqui em Colossenses mostra claramente a passagem da circuncisão com o batismo, em que fomos selados, mas na mesma ideia, não o batismo em si, a água administrada, mas na representatividade do que já foi feito no coração. E quem foi selado é que sabe. Tá?
quem está procedendo com o batismo muitas vezes é enganado, porque nós não somos deuses para dizer, nem Deus para dizer, esse pode, esse não pode. É claro que pelo fruto dá para se conhecer, mas alguém pode ainda enganar e dizer, eu tenho sim fé em Deus, e vai lá com a multidão de pessoas para passar pelo batismo nas águas. Daqui um pouco já não está mais na igreja, porque não foi batizado interiormente. Tá? É isso que a confissão belga está nos trazendo. Tá bom? Jesus Cristo é a verdade deles. Jesus Cristo tem que estar presente para fazer a diferença. Por fim, além disso, nos contentamos com o número dos sacramentos que Cristo, nosso Mestre, instituiu e que não são mais de 2. Isso porque algumas denominações têm mais sacramentos. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas hoje basta nós entendermos que os sacramentos são 2. O batismo, que está lá em Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, em Mateus 26 para frente. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu, deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei. É imperativo, assim como o batismo, batizar, ide, portanto, fazer de batizar. Aqui também, tomai, comei, isto é meu corpo. Tomei um cálice, tendo dado graças, disse, bebei dele todos, porque este é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. E aí vai falar sobre essa aliança feita na cruz por nós. Então, guarde isso, os sacramentos são muito importantes, porque eles são símbolos externos, cerimoniais externos, ordenados por Deus. Guarde isso, não é qualquer cerimonial externo, é um ordenado por Deus, que tenha uma representatividade muito forte internamente e invisivelmente na vida das pessoas. É claro que isso vai ser externado, é esperado que seja externado isso através das atitudes, da vida dessa pessoa. Tá? Mas é importante porque é o selo de união, o batismo, selo de união com Cristo, e a ceia, a comunhão com esse Cristo que morreu por nós na cruz. Deus nos abençoe. Encare isso, o batismo e a ceia do Senhor, ou Santa Ceia, como algo muito precioso. Não deixe de desfrutar nem do momento do batismo, quando acontecer na igreja. É um momento de grande alegria, de grande júbilo. É importante a igreja estar unida ali, renovando aquela ideia do selo, da união com Cristo. E a ceia também não dá para faltar, né? O desejo de estar em comunhão com Cristo. Nós sabemos que sobrenaturalmente ocorre ali algo muito especial para aquelas pessoas que vão realmente com os corações humilhados para esse momento. Não simplesmente para tentar descobrir qual marca que é o suco da uva ou o tamanho do pão, mas aquelas que vão verdadeiramente relembrando e participando e cantando o hino e lendo o texto, pensando no que Cristo fez por elas. Como os sacramentos, por exemplo, o batismo e a ceia são sacramentos de selo, de comunhão com Cristo desse povo de Deus, eu escolhi esse hino 180 dos nossos hinários, que diz que nós somos um povo, que temos um pastor, Jesus, mas somos um povo unidos por essa graça. Jesus, pastor amado, louvamos hoje aqui, unidos pela graça, um corpo só em ti, com tendas e malícia, que longe de nós vão, nenhum dos impeça a nossa santa união. Família unida somos, família de Jesus, iluminados todos da mesma santa luz. A mesma fé nos une num só divino amor, e cheios de alegria servimos ao
orar? Pai, tua bênção esteja sobre as nossas vidas em mais esse dia. Nós rogamos, na dependência do Senhor, de que o que vamos viver é aquilo que o Senhor já preparou de antemão para nós, a fim de ser glorificado através disso. Então, nas lutas, nas batalhas que teremos nesse dia, que o Senhor nos dê sempre a lembrança de que está nos acompanhando e que através do Teu Espírito possamos ter bom discernimento e continuar vivendo a carreira que o Senhor tem proposto a cada um de nós, respeitando os sacramentos da Tua Igreja, aquilo que nos faz lembrar da aliança que foi feita partindo do Senhor, nos convidando, nos chamando, nos vivificando das trevas e trazendo para a Tua luz. Nós agradecemos por isso, pedimos humildemente com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Nossa pergunta de hoje, bem facinho, pergunta 33, o que são sacramentos? Não é quais são, hein? Quais são nós já respondemos. Batismo e Santa Ceia, mas o que são sacramentos? Tá bom? Deus te abençoe, tenha um bom dia.